Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma BCD ESG, que hoje recebe Mauro Eisenberg, presidente da Heliotec. Seja muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, é um prazer estar conversando com vocês hoje. Vamos falar de água quentinha, aquecimento dessa água. Gostaria de te ouvir a respeito, primeiramente, das bases que a Heliotec tem como métricas como empresa e o que é a Heliotec no mercado. Tá certo. Bom, a Heliotec como marca é uma empresa que já existe perto de 40 anos, que é, digamos, também o momento em que esse mercado começou a se desenvolver de uma forma mais efetiva aqui no Brasil. Tá? É ligada à Heliotec aquecimento de água. Né? A gente tem uma linha variada nesse aspecto. A gente tem desde aquecimento de gás, né? Como também temos bombas de água, né? Temos um foco também muito grande na fabricação de aquecedores solares térmicos para essa função, aquecimento de água. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem procurado sempre mostrar é que dentro de uma expectativa, né, de um mundo que vive muito a necessidade de sustentabilidade, a gente tem um produto que existe há muito tempo, que é um produto eficiente, que é um produto barato, que é um produto que não requer nenhuma outra energia que não a energia do sol, para entregar uma energia que consome 30%, 40% da energia que é consumida dentro das casas, né? E que não existe nada até hoje que faça isso de uma forma tão eficiente, eficaz e barata. Que bacana, Mauro, porque quando a gente olha para essas iniciativas, temos então dois recursos naturais despontando, que é no caso a energia solar que você cita, e também o recurso água, né, que tem essa variação então de temperatura de uma forma mais sustentável. Agora, como esse sistema funciona? Porque tem o sistema fotovoltaico, tem o sistema termoelétrico, qual é a função que a Heliotec foca e como é que esse sistema funciona? Vamos lá, a ideia é muito simples, né? A gente tem basicamente dois elementos, os dois mais importantes elementos nesse sistema. Um deles é o coletor, né? O coletor térmico, ele realmente que gera a produção do calor, né? Como ele funciona? De uma forma, digamos, bastante fácil de entender. A gente imagina uma caixa que pode ter 60, 70 centímetros de espessura, uma caixa que vai ter normalmente de 1,5 metro por 2 metros, ou 2 metros por 2 metros de área, uma caixa que dentro dela tem uma chapa de alumínio, dentro dela, soldada a essa chapa de alumínio, existem pequenos tubos de cobre. Esse alumínio, junto com outros elementos que estão dentro da caixa, absorvem muito calor. A água que a gente tem na nossa casa, que vem da caixa d'água, ela passa por esses tubos de cobre. Esses tubos de cobre, pela característica desse material, eles absorvem todo o calor, eles esquentam a água e eles mandam essa água para um reservatório. E o reservatório é um tanque e a gente pode pensar eles como uma bateria, ou porque na verdade estão armazenando energia, ou pode pensar talvez como uma garrafa térmica que a gente tem em casa, que a gente coloca um líquido quente e mantém esse líquido quente por bastante tempo até que ele vá ser consumido. No caso, o líquido quente é a água que a gente vai tomar banho ou usar em qualquer outra necessidade na casa ou em outras funções. Que legal, não sabia que era o cobre que fazia toda essa ponte de aquecimento. Porque ele absorve muito calor, né? E, digamos, por transferência, ele também passa esse calor para a água. Então, ele é um tubo, a água está simplesmente passando
dentro dele. Bom, entendida então a função e como esse sistema trabalha, Mauro, eu acho também importante a gente olhar para o S do social dentro do ESG, né? Como a Heliotec trabalha também para o benefício, seja para o seu colaborador interno da empresa ou para o usuário final desse tipo de sistema. Qual o olhar humanizado pela Heliotec? Bom, se a gente olhar para dentro, né, da empresa primeiro, eu acho que assim, é a filosofia da empresa desde o início. Ela, na verdade, está inserida em um grupo, tem outras atividades. Desde o início, é a nossa filosofia um foco no funcionário, né? Isso por definição. Nós estamos, digamos, com políticas internas, né? Política de responsabilidade social, que são altamente alinhadas, por exemplo, ao Pacto Global, né? Isso absolutamente faz parte da nossa história, até antes que o próprio pacto tenha sido lançado. Tá? Depois, de alguma forma, a gente escreveu isso daí. Mas isso passa, obviamente, desde o que é obrigação legal, né, de atender todos os quesitos legais, até o compromisso, obviamente, né, de respeito, digamos, a todos os direitos, poderíamos chamar assim, humanos, né, de todos os funcionários. Então, há uma expectativa dentro da empresa que é atendida, né, de respeito a gênero, de respeito a todas as necessidades de atendimento no que diga respeito a treinamento, no que diga respeito à saúde, no que diga respeito à alimentação, enfim. A gente procura, de alguma forma, criar um ambiente que seja um ambiente alegre, feliz para essas pessoas trabalharem, né? A gente tem várias métricas que a gente percebe isso. Talvez a primeira, mais eficaz, é que a nossa rotatividade é extremamente baixa, né? As pessoas ficam muito tempo na empresa. Segundo, quando a gente faz atividades sociais, né? Por exemplo, por coincidência, vamos ter uma porta aberta para que as famílias dos funcionários conheçam como a empresa. A gente faz isso periodicamente. Vamos estar fazendo aí no próximo final de semana. E a gente percebe que, digamos, o atendimento a essa atividade é coisa de 90% dos funcionários e das famílias. Sim. Então, a gente, assim, fica orgulhoso, né, de perceber, digamos, que as pessoas realmente estão contentes de estar participando disso, né? Então, eu diria, esse seria o foco social, né? No que diz respeito, digamos, talvez como a gente se insere na sociedade, né? Veja, a gente se insere na sociedade procurando entregar produtos, né, que realmente, digamos, atendam o que é hoje uma necessidade da consciência social, uma necessidade também do próprio mundo, né? Então, a gente está entregando, na verdade, produtos que têm alto índice vou colocar de uma outra forma, que na verdade que tenham uma alta eficiência, né? Portanto, que levam a uma necessidade muito baixa, muito menor, vamos colocar assim, de utilização de energia. A gente faz isso fabricando também, digamos, produtos que eles, por definição, também têm um baixo conteúdo, onde sempre é possível, de conteúdo de carbono na sua própria fabricação, né? Então, a gente, digamos, é feliz de fazer parte, vamos dizer também, de uma cadeia, de um ecossistema de produção, onde produtos, por exemplo, como aço, que está diretamente ligado à nossa fabricação, estarem sendo produzidas por usinas que também
tem a condição de fazê-lo usando carvão vegetal reflorestado, que também fazem parte, digamos, de uma necessidade menor de utilização de produtos de alto conteúdo carbono. Tá? Então, assim, o que a gente está conseguindo fazer é integrar produtos que ou não levam a necessidade de utilização de energia de uma forma geral, ou que, quando necessária a sua utilização, estão sendo usados com alta eficiência, baixo conteúdo de utilização. É importante isso. Agora, Mauro, quando a gente fala sobre essa questão do carbono, por exemplo, o crédito de carbono, que é uma discussão que muitas empresas às vezes têm, de tipo, como eu compenso, como eu compro esse crédito. Numa empresa voltada para esse fim que a Heliotec tem, funciona da mesma maneira? O crédito de carbono se faz presente de alguma forma ou não necessariamente? Eu diria que, do ponto de vista prático, que a gente sabe, nós estamos falando de uma empresa, de um grupo que é de médio tamanho. Né? Não há, no Brasil, digamos, um mercado ainda estabelecido, eficaz, para a utilização dos créditos de carbono. Tá? Então, na verdade, a utilização a gente faz, mas ainda motivada basicamente por uma automotivação. Né? Então, no grupo, por exemplo, a gente... a empresa que mais utiliza, que é a empresa mãe, a que mais utiliza, tem maior potencial de utilização de fontes de carbono, ela, na verdade, já compensa, né? Já conseguiu compensar. Na Heliotec, propriamente, a gente ainda não compensou 100%, mas estamos muito próximos disso, e mesmo ainda não estarmos no nível de 100%, temos segurança que estamos num nível de utilização que é extremamente baixo. Tá? Esperamos chegar um momento que a gente tenha um crédito que favoreça não só empresas como a nossa, mas a economia como um todo, a realmente utilizar o carbono de uma forma mais útil para a sociedade. Até porque quando a gente fala de ESG, realmente é uma cadeia que se retroalimenta e essas métricas estão sempre alinhadas para o melhor ser atingido, né? Mauro, o ABCD ESG faz agora um rápido intervalo, mas continuamos por aqui. Também convido quem está nos assistindo a continuar ligado, porque na volta falamos ainda de governança e demais desafios de uma empresa como a Heliotec no mercado brasileiro. É já já. ABCD ESG de volta, o Mauro Eisenberg está aqui com a gente, continua contando sobre os desafios da Heliotec. Ainda no S do social, só para a gente finalizar, Mauro, no bloco anterior você já chegou a falar sobre a ponta dos colaboradores, né, o social dentro da empresa, mas falando do social fora dela, daqueles que utilizam, iniciativas, meios que a população pode se beneficiar de um meio de aquecimento como esse que vocês oferecem. Qual a pontuação que você faz? Olha, uma iniciativa muito interessante que eu posso usar como exemplo foi a que existiu nas primeiras versões, vamos colocar assim, do Minha Casa Minha Vida, né? Nas fases 1 e 2. Fazia parte daquelas versões a oferta aos usuários das casas do sistema de aquecimento à água, exatamente nessa forma que a gente produz. Né? Isso gerou a entrega de talvez mais de 1 milhão de casas com esse sistema. Né? E a beleza dele, muito simples, né, de entender, é que na casa de baixa renda, seguramente a água representa 40% da conta do usuário. Né? Quando eles recebiam esse sistema, quando eles recebiam a água quente,
que podia ser usado para o banho ou qualquer outra necessidade, sem gasto de energia elétrica, isso significava, na prática, que eles estavam tendo uma redução na conta deles, que são pagas mensalmente. E reduzir essa conta significa, na verdade, um aumento da renda desse usuário, né? Que seguramente gerou pesquisas mostrando um índice de satisfação extremamente alto, né? Não é para menos, né? Agora a gente está numa fase que está para ser voltar novamente, né, esse sistema, e a gente está, de alguma forma, né, tentando mostrar como é importante, né, retomar também, junto com ele, esse benefício para os usuários. Benefício mesmo, porque você acaba gastando menos e utilizando da mesma maneira, só que por utilizar de forma diferente, né, o benefício e esse chega dinheiro vai usar em qualquer outra necessidade. Esse dinheiro que sobra, que é sempre curto, né, vai acabar indo para qualquer outra necessidade mais importante para essa família. Com certeza, muito bom saber, Mauro. Agora, falando do G, governança, vamos para as métricas também nesse sentido, o olhar da necessidade não só da diminuição do turnover, como você também já citou no bloco anterior, né? Essa rotatividade que diminui porque as pessoas gostam de trabalhar, se identificam com o propósito. E a figura do líder? Como é que fica também próximo a esse colaborador, o feedback necessário, as skills também desenvolvidas? Como você olha a importância dessa aproximação da liderança horizontal? É fundamental, né? Eu diria que o conceito, né, de hierarquias extremamente verticais, eles definitivamente hoje não se aplicam, não dão resultado em nenhuma empresa, né? A questão de você estar desenvolvendo todas essas habilidades dos funcionários, desenvolvimento e treinamento que eu já coloquei para você pouco tempo atrás, na verdade, a criação de um ambiente que transforme cada colaborador num gerador de soluções para a empresa, né? Cada colaborador também em um microempreendedor, a gente poderia colocar assim, é o que realmente possibilita que a empresa gere inovação, né? Que a empresa gere respostas rápidas, né? Para um mundo que realmente é cada vez mais veloz. Tá? Então, na verdade, isso sem dúvida, né? Esses aspectos fazem parte de um funcionamento adequado da empresa, né? Eu não sou o primeiro que vai dizer isso, muitos já falaram que as pessoas passam mais tempo na empresa do que em casa com a família, né? Só vou repetir essa ideia, mas tem que ser repetida porque ela é absolutamente verdadeira, né? E isso tem que acontecer também, obviamente, de uma forma que seja realizadora para essas pessoas, né? E a única forma que elas vão gerar aquele valor que a empresa, obviamente, também está precisando para sobreviver e gerar os seus resultados. Tá? Então, é assim que a gente vê, sem dúvida. Bacana, Mauro. Mauro, falando das diferenças regionais do Brasil e também diferenças climáticas dessas regiões, né? A gente sabe que Nordeste e Centro-Oeste tende a ser sempre mais quente, até o Norte também. Sudeste e Sul que tem uma variação maior, principalmente com a presença mais de friozinho, estilo brasileiro de ser. Mas assim, falando dessa necessidade do sol para esse aquecimento da água, quando olhamos para o Centro-Oeste, por exemplo, o sol lá é de praxe. Difícil é você ver uma mudança tão significativa em termos de chuva e tal. Quais são os desafios que você observa e como é que a Heliotec também se comporta, regionalmente falando? É só que Sudeste, São Paulo, já está em outras regiões? Vamos lá. A principal razão para que exista uma produção de energia solar, ela está ligada à fração solar que uma região geográfica tenha. Tá. Então, por exemplo, a Alemanha, tudo bem que a Alemanha agora está sofrendo o problema de calor, mas do aquecimento. Mas, digamos, a Alemanha, no seu inverno,
ela produz energia solar térmica, né? Em várias funções distintas, tá? Então, a primeira questão fundamental é a fração solar, tá? Então, isso você pode ter frações solares boas em climas mais frios e pode, eventualmente, numa situação extrema, ter uma não tão boa em clima muito quente, mas que, eventualmente, tenha o índice de nuvens muito elevado e a fração seja prejudicada por causa disso, tá? Então, a primeira questão básica é a fração solar. Por conta disso, obviamente, pode ser aplicado praticamente em todo o Brasil, tá? Com exceção de uma ou outra região que possa ter essa fração mais reduzida, tá? Então, esse é o primeiro fator. Segundo, ele é o primeiro, mas não é o único, tá? Lógico que você pode ter uma necessidade de dimensionar de uma forma um pouco mais ou menos robusta, aí sim, em relação a essas regiões, tá? De qualquer forma, em nenhuma dessas situações você elimina o benefício ambiental que você está dando, em nenhum momento você deixa de ter também, do ponto de vista econômico, puramente um payback que seja bastante satisfatório. Sim, que bacana, interessante saber. Agora, você citou a Alemanha, por exemplo, como um exemplo internacional. Ainda nessa questão, cenário doméstico, Brasil, com o cenário mundial. A Alemanha também, com a guerra do leste europeu, sofreu aí com a questão do aquecimento a gás e tal, distribuição do gás, né? Como um todo, a União Europeia sempre está bem à frente em questão de, tipo, vamos correr atrás de sustentabilidade, essas questões não só do aquecimento do gás, mas de combustíveis e outras práticas sustentáveis. Qual a posição do Brasil para com outros países, não só na Europa, ou quem sabe Estados Unidos também, nesse sentido de, tipo, avanços para o aquecimento da água dessa maneira, para o uso do sol como também uma fonte de aquecimento? No que diz respeito, digamos, à Europa, né, ainda há um mercado muito grande para ser desenvolvido. Né? A gente tem, sem dúvida, a maior utilização residencial. A segunda maior que existe no Brasil é comercial. Aí a gente está falando de hotéis, está falando de academias, né? Uma série de negócios que, por definição, precisam no seu dia a dia da água quente e que ela é um custo bastante importante. Existe uma terceira possibilidade que ainda nós já começamos a desenvolver, mas que a gente tem um campo muito virgem ainda para ser trabalhado, que é a questão da aplicação em processos industriais, né? Existe uma série de processos industriais que pedem a utilização de água ou de vapor, né? De baixas e médias temperaturas, tá? Bebidas, tinturas, enfim, existem uma série de processos que pedem que a gente ainda tem para desenvolver, tá? A Europa tem um mercado que não pede, que o nosso não pede, né? Porque na Europa e até Canadá, ele é utilizado, na verdade, para calefação. Né? Também para a produção de calefação, que infelizmente nós não temos a necessidade aqui. Eu não gosto do frio. Ainda bem. Eu também não. Eu sou baiana e sou suspeita para falar. Prefiro o solzão. Exatamente. Mas, enfim, ainda existem muitas possibilidades para serem desenvolvidas. A gente está no final já do programa. Vou pedir suas considerações finais, sua mensagem para quem nos assiste. Fica à vontade. Ok. Bom, eu agradeço a oportunidade de mostrar a nossa tecnologia, né? Mostrar um pouco o que é o nosso mercado, né? A gente sempre fala que não existe forma mais barata e eficiente de produzir aquela energia que a gente precisa para a água quente
que não o aquecimento térmico, né? E a gente também tem a felicidade de estar produzindo isso numa indústria que é brasileira, com matérias-primas brasileiras, com empregos brasileiros, né? E num país, digamos, que, sem dúvida nenhuma, pode ser uma referência em energias renováveis. Com certeza. Parabéns pela Obrigado. iniciativa, pelo trabalho. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Mauro. E para você também que nos acompanha, muito obrigada sempre por sua companhia, audiência. Lembro que o programa também fica disponível no canal Empreender no YouTube. Até o próximo.